A obra de Deus sempre teve resistência. Não tem problema, Deus faz com quem concorda. Tem gente que não põe a mão, mas tem gente que põe. Então Deus faz com aqueles que põem. Se Deus não tiver 1.200.000 soldados de Davi, ele vai usar os 400.000 do início do seu governo. Se Deus não tiver os 400.000, ele vai usar os 50.000 que voltaram com Zorobabel para reconstruir o templo em Jerusalém. Se ele não tiver os 50.000, ele vai usar, sabe quem? Os 32.000 de Gideão. Se 22.000 voltarem porque eram covardes e medrosos, ele vai usar os 10.000 que sobraram. Só que os 10.000, 9.700 não entenderam, só ficaram 300. Então ele vai usar os 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. E se não tiver os 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal, ele vai usar os 5.000 que se converteram na segunda pregação de Pedro. E se não tiver os 5.000, ele vai usar os 3.000 da outra pregação. Se não tiver 3.000, ele vai usar os 2.000. Se não tiver os 2.000, ele vai usar os 600 homens que desceram com Davi para reconquistar a cidade de Ziclag. E se não tiver os 600, ele vai usar os 300 que sobraram de Gideão. E se não tiver os 300, ele vai usar os quase 120 do dia de Pentecostes. E se não tiver os quase 120 do dia de Pentecostes, ele vai mandar usar os 70 que ele mandou de 2 a 2 em Lucas 10. E se não tiver os 70, pastor, ele vai usar os 50 que estava procurando Elias depois que Elias foi arrebatado. E se não tiver os 50, ele vai usar os 30 que ajudaram Ebed-Meleque a tirar Jeremias do calabouço. E se não tiver os 30, pastor, sabe quem que ele vai usar? Os 12 que ele chamou. Se um desviar, ele usa 11, depois ele põe outro no lugar. Pastor, e se não tiver os 12, ele vai usar os 7 diáconos de Atos, capítulo de número 6. E se não tiver os 7 diáconos, ele usa os 5 crentes que desceram com Pedro para a casa de Cornélio. E se não tiver os 5 crentes que desceram com Pedro da casa de Cornélio, ele usa os 4 jovens da Babilônia, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E se não tiver os 4, ele usa 2 ou 3 reunidos em seu nome. E se não tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele usa Arão e Ur, que ajudaram a segurar os braços de Moisés. E se não tiver Arão e Ur, pastor, e se não tiver Elias e Eliseu, sabe? Pastor, e se não tiver Josué e Caleb? E se não tiver os 2 velhinhos, pastor Jander? Usa. Pastor, e se não tiver Paulo e Silas? Não tem problema nada. Sabe o que ele faz? Tiago capítulo 5, 17 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se tiver um, Deus faz. Eu vou repetir. Se tiver um, Deus faz. Eu não tenho medo, porque se tiver um, Deus faz. E se precisar deste um, eu sou capaz de levantar a mão aqui esta noite e dizer: eu sou um daqueles que Deus quer usar.